Todo mundo encontrou. Vou ler para os irmãos, que o tempo é curto. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, tem misericórdia de nós aqui hoje, meu Pai. Que a sua palavra seja exposta, Senhor, no poder do teu Espírito, meu Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, trate os nossos corações, meu Pai. Perdoe as nossas iniquidades, Senhor. Amém. Meus irmãos, em Lucas 22, desses 2 versículos, este momento é um momento que foi anunciado pelos profetas, por Moisés, no todo o Antigo Testamento. E chegou este momento, o momento anunciado. Eu vou fazer um tour pela Escritura. Eu vou agora lá em Gênesis. Capítulo... Glória a Deus. 15. Em Gênesis capítulo 15. Pastor. Lá em Gênesis capítulo 5, meus irmãos, nós vamos ter uma passagem importantíssima de Abraão. Os irmãos sabem que depois que o homem pecou no jardim, o Senhor prometeu que da descendência da mulher viria um que feriria a cabeça da serpente, certo? E a serpente lhe feriria o calcanhar. Então nós chegamos à história de Abraão, que foi escolhido pelo Senhor para fazer parte da redenção, da família da redenção de onde viria o Messias. E aqui neste capítulo o Senhor vai estabelecer uma aliança com Abraão. E o que o nosso Senhor falou na ceia nos lembra a aliança, que ele diz: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Então, meus irmãos, eu vou explicar de como essa aliança chegou até o nosso Senhor Jesus Cristo e do que consiste essa aliança. E lá no Gênesis 15, nós temos aqui Abraão. Ele estava sem filhos, e o Senhor havia prometido a Abraão que a descendência dele seria dona dessa terra, a terra de Canaã. Então nós vemos aqui no versículo 7, meus irmãos, está escrito assim: Eu sou o Senhor, disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra, a terra de Canaã. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então Abraão pergunta a Deus como ele saberia que haveria de possuir aquela terra. Então Deus, ele estabelece uma aliança com Abraão. E esta aliança foi desta forma realizada, meus irmãos. Deus disse: Toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, um arrolinho e um pombinho. Abraão tomou esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, não partia as ordens. Meus irmãos, naquela época de Abraão, era comum para se realizar alianças. Você pegava animais, partiam eles nos meio, colocava metade aqui, metade ali e fazia um corredor para que as duas pessoas da aliança que queriam fazer aliança, interessadas nessa aliança, passassem no meio, certo? Então é um costume daquela época. E Abraão tomou esses animais que Deus pediu para ele fazer, partiu e deixou eles em posição. E ao pôr do sol, no versículo 12, caiu um profundo sono sobre Abraão, certo? Então Abraão estava dormindo. No versículo 17, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Meus irmãos, o que significa isso? A aliança que Deus estabeleceu com Abraão era uma aliança unilateral. Foi Deus quem propôs a aliança, foi Deus quem fez tudo, que buscou Abraão de Ur dos Caldeus, que o trouxe a esta terra. Foi Deus, por amor do nome dele, para a glória dele,
que prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Por que Deus fez Abraão dormir e não permitiu que ele passasse entre os animais? Porque Abraão é homem, falho, pecador, como todos nós. Ele não pode ter parte no plano de redenção, porque isso só Deus pode realizar, porque nós somos pecadores. Quando Deus passa no meio daqueles animais, ele diz o seguinte: significava isso: se eu não cumprir a minha promessa, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu aos animais, que eu morra e seja partido no meio. Isso que significa passar entre os animais. Mas Deus pode morrer? Não pode. Então, o que Abraão teve? Abraão teve naquele momento a certeza de que aquelas promessas de Deus iriam ser realizadas. Indiscutivelmente, isso que significava passar no meio dos animais para os homens naquela época. E se Abraão tivesse passado no meio daqueles animais, ele teria morrido, porque o homem não pode prometer algo para Deus e cumpri-lo perfeitamente. Se fosse possível isso, não seria necessário Jesus Cristo ter vindo à Terra para cumprir a lei de Deus e morrer no nosso lugar. Agora, nós vamos até Êxodo 24, que Deus vai fazer uma aliança com Israel. Aqui em Gênesis, no capítulo 15, o Senhor ele entra numa aliança com Abraão. Para quê? Para que de Abraão, da descendente dele, viesse o Cristo. Agora, lá na frente, nós temos os descendentes de Abraão saindo da terra prometida, saindo do Egito e em direção à terra prometida. Então, no capítulo 24, no versículo 8, está escrito assim: então tomou Moisés aquele sangue, que foi o sangue de animais, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. Subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Aqui, quase de maneira semelhante ao que Jesus realizou na Santa Ceia, nós temos o sangue sendo aspergido sobre o povo, nós temos a expressão: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, e logo após esta aliança ser realizada, nós tivemos uma ceia. Eles comeram e beberam na presença de Deus. Aqui nós temos um pacto, uma aliança com o povo de Israel para trazer o Cristo, o Filho de Deus. Mas essa aliança com Deus e o homem, o que fica mostrado aqui pelo sacrifício de animais, é que ela só pode ser realizada por meio de um sacrifício. Somente um sacrifício ou a morte de outrem pode apagar os nossos pecados. Somente o sangue derramado pode afastar a ira de Deus. Então, meus irmãos, daqui nós vamos pular para Hebreus 10, que em Hebreus 10 vai falar sobre a lei e os sacrifícios. Esses sacrifícios que foram dados ao povo de Israel, eles eram sombra daquele que haveria de vir, que é o sacrifício de Jesus. Era uma aliança que Deus realizou com o povo, mas esta aliança não era perfeita, porque ela não poderia transformar o coração do homem. Mas o que está escrito aqui em Hebreus 10? Olha o que está escrito, meus irmãos: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E ele completa: sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O propósito do Senhor, ao dar esta aliança ao povo, no Monte Sinai, era para fazer uma aliança sacrificial que apontasse para Jesus Cristo. Esta aliança, pelo sacrifício dos animais, demonstrava que o ser humano era pecador, a lei demonstrava que o ser humano era pecador, que ele não podia satisfazer a justiça de Deus, que ele estava debaixo da ira de Deus e que ele dependia de um mediador
entre ele e Deus para tomar o lugar dele de pecado. Então, meus irmãos, foquem no que Jesus disse: este é o sangue da nova aliança, no meu sangue. No versículo 11 do capítulo 10 de Hebreus, está escrito assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Esse era o dia a dia do sacerdócio levítico. Todos os dias os sacerdotes iam lá e ofereciam sacrifício de libação e vários outros tipos de sacrifício, que, se você for estudar, eram sombra daquilo que Cristo haveria de fazer. Então, no versículo 2 está assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelos pecados. Por isso, meus irmãos, que hoje, no sacrifício de Cristo, no sangue da nova aliança, nós não precisamos oferecer sacrifícios mais aqui. Nós oferecemos o que? Culto. O nosso culto é uma oferta dos nossos corpos vivos para agradar a Deus. Nós estamos aqui hoje cultuando ao nosso Deus, porque este é a nossa oferta que nós oferecemos para Ele hoje. Meus irmãos, voltando lá em Lucas 22, o que significa então, o que nós rememoramos na ceia? Lembrando agora aqui dessa aliança que o Senhor fez. Começou lá no Gênesis, foi em Abraão, foi para Isaac, foi para Jacó, foi para o povo de Israel, passou pelos juízes, pelos profetas, pelo reinado de Judá, chegou agora na hora do sacrifício perfeito. Nós temos então que rememorar o quê? O plano de redenção do Senhor, que em graça e em misericórdia, feito a nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lembrem-se da aliança que Deus fez com Abraão. Abraão não pôde passar no meio dos animais, mas Deus passou a si mesmo, no lugar dele. Então, quando nós rememoramos a ceia, quando Jesus fala: fazer isso em memória de mim, nós temos que olhar para onde? Para o que Ele fez no passado. Lembrar de toda a história da redenção que a Bíblia descreve e traz para nós, todo o trabalho que Deus fez para nós, por nós, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele preparou esse Cordeiro perfeito para tirar o nosso pecado, em que, em graça e misericórdia, Abraão não merecia, Israel não merecia, ninguém merecia, nunca vai merecer tamanha graça, e foi na misericórdia dele que Ele fez isso. Então nós olhamos, rememorando o que? Nós olhamos para trás e vemos o que Cristo fez por nós. No segundo ponto, nós olhamos para frente e nós vemos o que? A vinda futura do nosso Rei. Como está escrito lá em Hebreus, Ele virá a segunda vez. Nós aguardamos ansiosamente até que o quê? Que Deus coloque, o Pai coloque todos os inimigos debaixo dos estrados dos pés de Cristo. Estrado dos pés é um descanso. Você senta na sua cadeira e coloca um descanso para você colocar o seu calcanhar. É ali que Deus vai colocar os inimigos de Cristo. Isso era um costume naquela época. Dos reis demonstravam o poder deles colocando o estrado debaixo dos seus pés, nos tronos, com símbolos que rememoravam os inimigos deles. Então, meus irmãos, nós lembramos, olhamos para trás e vimos o que Cristo fez. Nós olhamos para frente e vemos o que? A vinda futura do nosso Rei. E agora nós examinamos a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos indignos. Como eu disse, Cristo passou entre os corpos dos animais por nós, e Ele foi partido em dois.
O corpo dele foi partido em dois por nós. E nós devemos nos examinar e o que? Nos arrepender. Por quê? Porque diante dessa tamanha graça que Deus nos deu, a Bíblia nos ordena a todo aquele que responde com fé a Cristo, nos arrepender e abandonar nossos pecados, né? Então a única opção que você tem diante da ceia do Senhor é ou você se arrepende ou você escolhe o pecado. Diante de Deus você está, escolhe o pecado ou se arrepende. Só tem essas duas opções. E nós podemos nos arrepender e tomar a ceia com confiança, confiando em Cristo. Por quê? Porque essa aliança feita no sangue dele, não foi você que fez, não foi você que se esforçou para fazer. O que Cristo passou depois que ele falou, este é o sangue da nova aliança? Ele foi para o Getsemane, o que aconteceu? Os discípulos abandonaram ele, os amigos deles abandonaram ele, ele foi entregue às lideranças judaicas, foi espancado, foi humilhado, foi para a cruz, morreu morte de cruz, e depois ele foi o que? Ressuscitou no terceiro dia. Mas o povo de Israel, a nação judaica, rejeitou ele e considera ele um pai até hoje. Então ele fez tudo isso para quê? Para que nós pudéssemos nos arrepender e termos vida eterna com ele para toda a eternidade. E o quarto ponto é que a ceia ela é feita em comunidade. Tanto Cristo fez uma ceia com os discípulos, quanto no caso lá de Moisés, eles cearam com os anciões. E era um costume, como a minha esposa trouxe aqui, naquela época, antes da ceia tinha a festa ágape, festa do amor, que era uma comemoração entre amor e os irmãos. Então, na ceia a gente é lembrado a olhar para o nosso próximo, que está do nosso lado, e amá-lo, ver suas necessidades, alimentá-lo, vesti-lo, repreendê-lo, ajudá-lo, conhecer, saber quem ele é, ver suas necessidades, afagá-lo, né, nessa vida, um momento tão difícil da vida. Então, meus irmãos, rapidinho, foi a mensagem que eu trouxe, lembrando os 4 pontos. A gente lembra da redenção de Cristo, de todo o processo de salvação da redenção que o Senhor fez por nós. Nós olhamos para o futuro, para a vinda do nosso Rei, e na esperança que a gente tem da vida eterna, com toda a fé e certeza, que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós examinamos a nós mesmos e vemos como nós somos indignos de tamanho sacrifício do nosso Deus por nós, porque o sangue dele foi derramado no nosso lugar. Nós damos glória pela aliança que ele estabeleceu em nós, para nós, por nós, e lembrar também desse 4º ponto, que a ceia é feita em comunidade. Amém, meus irmãos? Passa pela vida do pastor João. Deus seja louvado. Dá uma salva de palmas. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe.